paz do Senhor, meus irmãos, e especialmente minhas irmãs. Meu nome é Felipe, para quem não me conhece, eu sou o sonoplasta, ou o rapaz do som ali na Igreja 7. Meus irmãos, como está se aproximando a data comemorativa de Dia das Mães, estaremos essa semana trabalhando pequenos estudos sobre mães que fizeram a diferença. Antemão, eu já gostaria de parabenizar todas as mães que ouvem e escutam este áudio, e vamos iniciar o nosso estudo. Bom, a proposta que me foi passada foi de falar sobre uma mãe na Bíblia e explanar um pouco sobre ela e como ela fez uma diferença em algum momento, e as consequências das atitudes dessa pessoa. Juntamente comigo, outros 4 jovens também receberam essa mesma missão. Os outros 4 jovens, creio eu, eles escolheram 4 mães que têm um bom testemunho de vida e são exemplos a serem seguidos. Desde o início, eu fiquei um pouco incomodado a escolher sobre quem falar e senti a vontade de falar sobre uma mãe a não ser tomada como exemplo. É algo bem difícil de ser falado, porque analisar uma mulher e julgar ela como não sendo exemplo a ser seguido por conta de uma decisão ou atitude que ela tomou, ou ela realizou em algum momento de sua vida, é algo bem pesado de se fazer. Bom, tendo isso em mente, meus irmãos e irmãs, eu irei falar rapidamente sobre a atitude de 4 mães e por que de se evitar o que elas fizeram e que a Bíblia nos relata acerca disso. Partindo para o início do estudo, eu peço aos irmãos que abram comigo em Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 20, em que diz assim a palavra do Senhor. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos quando o gerou, e cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, e habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Bom, irmãos, nessa passagem temos o foco que quero compartilhar convosco, que é a preferência entre filhos. O texto nos relata que tanto Isaque quanto Rebeca demonstram preferência entre os 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas nós iremos nos atentar a Rebeca neste momento. No capítulo 27, a palavra nos relata o momento em que Isaque manda Esaú caçar e preparar uma comida saborosa para que ele coma e depois abençoe o seu filho Esaú. E a Bíblia nos deixa claro que Rebeca está espreitando a conversa entre pai e filho. Rebeca então arquiteta um plano para que a bênção caísse sobre Jacó e não Esaú. E nos versículos de 11 a 13 do mesmo capítulo 27, fica mais em evidência a preferência de Jacó a Esaú por Rebeca, onde está escrito: Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura, me apalpará o meu pai, e serei aos olhos como enganador. Assim trarei eu sobre minha maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz. E vai e trazemos. Após isso, podemos ver várias consequências, como vários anos de angústia e de aflições
vividas por Jacó, temendo sempre que seu irmão o matasse por vingança. Então, meus amados, o problema da preferência entre filhos é que ela sempre gera sentimentos de rejeição e inveja, além de muitas competições e brigas entre os irmãos. O ambiente familiar ele será menos pacífico se os pais tratarem os filhos com parcialidade, concedendo vantagens a um em relação ao outro. Em Tiago, no capítulo 2, está escrito: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Com isso, podemos aprender uma lição valiosa sobre a importância da equidade na criação dos filhos, onde um não é maior ou menor, importante ou não em relação ao seu irmão. O amor para com ambos deve ser o mesmo e imensurável. Seguindo então para o nosso próximo ponto a ser estudado, vamos comigo para 1 Samuel, no capítulo 1, quando começa a relatar sobre um homem chamado Eucana, e no versículo 2, diz assim: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E no versículo 6 e 7, E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Nestes versículos fica evidenciado nossa mãe alvo de estudo neste momento, Penina. A Bíblia apresenta brevemente a vida de Penina, e mesmo assim podemos tirar lições valiosas dessas pequenas passagens. Ela parecia ser uma pessoa desagradável e intolerante, onde se vangloriava pelo fato de ser mãe, e Ana não. Creio eu que a história de Ana já será o enfoque do estudo de outro jovem, então não entrarei aqui no mérito de Deus e suas misericórdias para com ela. Focando nas atitudes de Penina, percebemos que não devem ser encorajadas e nem agradam a Deus, como diz em Provérbios 12:2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Agir com altivez e importunações não traz benefício algum. O Senhor ele zomba dos zombadores e castiga os arrogantes, como está escrito lá em Provérbios 3 e em Isaías 13. Penina, ela usou seus filhos de troféu para se vangloriar e desprezar Ana. Como mãe, ela se esqueceu do péssimo exemplo que estava dando a seus filhos, sendo arrogante, prepotente e irritante. Eu imagino, a Bíblia não nos relata isso, que os filhos devem ter adquirido as mesmas manias com as quais cresceram e aprenderam durante a infância. A consequência destes atos foram que não se sabe o que mais aconteceu com Penina e nem com seus filhos. A história de sua descendência foi apagada e não teve importância alguma, o que foi de contrário com Ana, que foi mãe do profeta Samuel. Por isso, ame seus filhos com humildade e não use disso para se gloriar. E não torne seus filhos seus ídolos particulares. Toda mãe sábia deve criar os seus filhos com gratidão a Deus e dedicá-los ao Pai, para crescer amando a Deus. Seguindo nosso estudo, iremos para o livro de 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 16, onde a Bíblia nos relata a história de duas mulheres, onde ambas haviam dado à luz, com a diferença de apenas 3 dias, e elas habitavam no mesmo lugar. E estando as duas sozinhas em uma noite, uma das crianças veio a falecer, porque uma delas se deitou em cima da criança. A mãe então se levantou e trocou as crianças, deixando a falecida com a que tinha um filho ainda vivo. E a mulher, quando acordou, percebeu que o morto não era o seu filho. E assim o caso foi levado ao rei Salomão, para ser julgado. Salomão, com sua sabedoria, decidiu partir a criança ao meio, para que cada mãe fosse dada uma metade da criança. Claro que a mãe verdadeira prontamente preferiu dar a criança viva e inteira à outra
para que não fosse morta. Já a outra tinha outro discurso, que a criança não seria nem dela nem da outra, para que o rei dividisse a criança. Salomão então soube que a mãe da criança era a mulher que tinha compaixão pela vida do pequeno. Dessa pequena passagem, além da evidência da sabedoria que Deus deu ao rei Salomão, podemos aprender duas coisas com a mãe que queria a outra criança. Primeiro, o descuidado dessa com seu filho. A Bíblia relata que a criança morreu porque essa deitou em cima da criança enquanto dormia, onde o despreparo fica claro. Mãe, seu filho, creio eu, ele foi apresentado a Deus em orações desde o ventre, e assim ele foi abençoado desde o início, e você também. Não existe um manual de como ser pai, de como ser mãe. Podem até dar dicas, etc. Mas somente a experiência ensina como elas e os cuidados a serem tomados em todos os momentos. A segunda coisa, e o foco maior, é a inveja e o egoísmo que se encontram nesta mãe. A inveja e a cobiça que habitavam no coração dela eram de grau tão alto que ela colocou a vida de uma outra criança em risco. Ressentida de ter perdido seu filho, não se importava de ver o filho de outra pessoa ser morto. Como cristãos, precisamos ficar atentos para que características como essas não floresçam em nossos corações. Em Provérbios 14, no versículo 30 diz: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Caim também se encheu de inveja contra seu irmão e acabou matando Abel. Ver o crescimento dos nossos irmãos e suas conquistas são uma das coisas que devem nos encher de alegria. Assim como em Romanos está escrito: "Alegrem-se com os que se alegram." Seguindo para a próxima mãe, onde quero finalizar este pequeno estudo, vamos para o Novo Testamento, lá em Marcos, no capítulo 6, onde Jesus, pregando, expulsando demônios e curando enfermos, algumas pessoas passaram a dizer que ele era o próprio Elias, e outras que ele era um profeta. E do versículo 16 ao versículo 28, nós temos nas escrituras desta forma: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: "É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu." Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: "Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão." E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." E jurou-lhe: "Se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei." Saindo ela, perguntou à sua mãe o que ela pediria, e esta respondeu: "A cabeça de João Batista." No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: "Quero sem demora me des num prato a cabeça de João Batista." Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou-lhe que trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Meus irmãos, nesse momento eu quero atentar a algo que é terrível quando utilizado para coisas erradas, que é a manipulação. Nessa passagem, vemos como a mulher de Herodes, Herodias, manipulou a própria filha, chamada por alguns historiadores de Salomé, para atingir o seu objetivo, conspirar e executar João Batista. A perversão e a malícia dessa mãe certamente contaminaram o coração de sua filha. Esta assistiu a mãe trair e abandonar o próprio pai para se juntar ao seu tio, e depois a tramar contra João Batista, fazendo-a coparticipante dessa natureza maligna e assassina. Vemos assim como Herodias corrompeu a filha, ensinando vários princípios errados.
Muitos filhos são manipulados, atuando como peças num jogo de ofensas e atritos entre os pais e sofrem imensamente por isso. Pai, mãe, lembre-se, vocês são exemplos a serem seguidos por seus filhos. E tudo que eles aprendem, ouvem e veem vocês fazendo servirão como exemplos a serem estimulados para praticarem também. Em Filipenses 4,9 diz: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Essa passagem, ela retrata sobre o exemplo a ser seguido, que é Jesus, porque nós somos como crianças aprendendo com os pais. E verdadeiramente esse texto se aplica à educação dos nossos filhos em nossos lares. O seu exemplo fará toda a diferença na vida do seu filho. Como bem sabemos, o ditado popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ele não é bíblico. E a palavra de Deus nos mostra o contrário. Em Mateus 7, 24 e 26, diz: Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Com isso, meus irmãos, eu quero finalizar este pequeno estudo. Eu espero que eu tenha trago a entendimento dos irmãos o que eu quis transparecer. Bom, estudos e pregações não são assim algo que eu tenha muita afinidade e eu espero que vocês tenham compreendido. Eu agradeço aqui a oportunidade que me foi concedida e novamente desejar um excelente Dia das Mães a todas as mães do nosso ministério. A paz do Senhor a todos.